Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de história. Peguem o livro de vocês e abram já na página 177. Nós vamos trabalhar até a página 180. Ok? Então vamos lá, um tempinho para vocês pegarem. Nossos temas que vamos estar trabalhando hoje em história são as primeiras vilas e o início do povoamento. Então lá na página 77, lá em cima já tem uma perguntinha. Será que existe uma cidade ideal? Será que existe uma cidade perfeita, aquela dos sonhos, ideal? Leia a poesia de Vinícius Andrade. Aí eu coloquei aqui a poesia. A minha cidade ideal tem árvores verdes, não tem asfalto, não tem poluição. E o lixo também não. É uma cidade de coração. Ela não é chata e todos os animais descansam na verde mata. Realmente é uma cidade perfeita, né? É uma cidade ideal. Vamos continuar aqui na página 77. E você? Como seria a sua cidade ideal? No seu livro, página 177, utilize o espaço abaixo, aqui no livro de vocês, desculpe, não aqui, mas aí no livro de vocês, e elabore um texto sobre essa cidade. E em seguida, você vai fazer um desenho sobre esse livro, sobre essa cidade, tá bom? Então, você vai lá no número 8, e diz assim, vai escrever como é a cidade e depois você vai fazer o desenho, tá? Então, depois que você terminar o desenho, vamos continuar aqui. As primeiras vilas. Livro, página 178. Deixa eu virar a minha página aqui também. Para compreender o processo de formação de algumas das cidades do nosso país, vamos estudar suas origens. As primeiras vilas surgiram no litoral. O litoral é lá perto da praia, no litoral, onde ficam as praias, né, o mar. Já que os europeus chegaram pelo mar. São Vicente, no litoral de São Paulo, foi a primeira vila do Brasil. Olha aí a resposta da pergunta do fórum. Conheça um pouco mais da história de São Vicente. Coloquei aqui uma imagem. Essa imagem está lá no livro de vocês. Benedito Calixto, Baía de São Vicente, em 1905. Olho sobre a tela. Então, foi uma pintura feita da Baía de São Vicente. Conheça São Vicente, o início do povoamento. De acordo com os registros históricos, os primeiros portugueses a viver em São Vicente, no litoral de São Paulo, foram Antônio Rodrigues e João Ramalho. Então, foram essas duas pessoas que viveram, são os primeiros portugueses a viver em São Vicente, no litoral de São Paulo. João Ramalho era casado com a índia Bartira, filha do poderoso cacique Tibiriçá. Antônio Rodrigues também se casou com uma índia, filha do cacique Piquerobi. A pequena povoação se organizou e começou a ser reconhecida na Europa como eficiente ponto de parada para o reabastecimento e tráfico de escravos índios. Tanto isso era verdade que o porto que aqui existia já constava em um mapa feito em 1501 e trazido por Américo Vespúcio, que aqui chegou em 22 de janeiro de 1502 e batizou o local como São Vicente, em homenagem a São Vicente Mártir. Continuando ali. No seu livro, na página 178, qual é a importância da localização de São Vicente para os portugueses? Por que
eles escolheram essa parte do Brasil, que na época nem era Brasil ainda, né? Por que essa parte foi escolhida? Por que São Vicente ali na praia? Por que eles escolheram exatamente esse local para iniciar uma povoação? Você vai escrever aí no seu livro, na número 1. Continuando lá. O início do povoamento. Agora você vai virar a página do seu livro lá na 179. Como vimos, São Vicente foi a primeira vila do Brasil. No início do povoamento, não passava de um lugar onde os portugueses guardavam o pau-brasil. Mais tarde, com a construção das casas próximas umas das outras, é que foi surgindo o povoado. Mas no começo, ela era apenas um lugar, um espaço ali de terra, um local que eles usavam apenas para guardar o pau-brasil que eles retiravam da nossa mata para levar para Portugal. Então, no começo, não era uma vila, ela foi se tornando uma vila depois que começaram a ser construídas casas próximas uma das outras, e aí foi se tornando um povoado. Ok? Continuando. Então aqui nós temos uma xilogravura, que é um desenho dos índios cortando o pau-brasil. Então você vai observar aí no seu livro que a imagem está um pouquinho melhor, que ali nós temos alguns índios cortando o pau-brasil na nossa mata. Continuando aqui. Ainda na 179. Essa imagem que eu coloquei aqui de Benedito Calixto foi a fundação da Vila de São Vicente, em 1900 já. Também é uma tela pintada com óleo. Quando foi instalada a Câmara Municipal, local onde se reuniam os encarregados de elaborar leis, aprovar os orçamentos e cumprir determinações do rei de Portugal, São Vicente passou a ser uma vila. Então eles construíram um lugar ali, uma câmara municipal, que era o lugar onde as pessoas tomavam algumas decisões. Hoje, essa mesma cidade que vocês viram aqui aí no livro na página 179 e no slide anterior, a xilogravura ali de São Vicente, hoje não, em 2010 essa imagem já estava assim, ó, como está aí no livro de vocês também. Hoje é uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, ou seja, ela cresceu muito, assim como todas as outras cidades que nós temos aí no nosso Brasil. Então hoje a cidade de São Vicente, ela está assim, ou seja, em 2010, então hoje provavelmente ela ainda está maior, com certeza. Dica, ali na imagem. A cidade de São Vicente comemora seu aniversário mostrando como foi fundada a Vila de São Vicente. Então, eles fazem lá uma peça teatral e comemoram o aniversário mostrando como foi que essa vila surgiu. Considerada o maior espetáculo em areia de praia do mundo, a encenação foi criada em 1982 e conta atualmente com 1.300 atores. Imagine o tamanho da peça teatral. E que lindo deve ser, né? As pessoas contando a história de como surgiu a primeira vila no Brasil, a Vila de São Vicente. Então veja que são muitas pessoas, muitos atores, então deve ser, e é na praia, né, na areia da praia. Bem interessante. Agora você vai para a página 180, já a última página das nossas atividades de hoje, e lá em cima o subtítulo: A formação de 3 grandes cidades, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Livro, página 180.
Muito bem. Você sabe qual foi a primeira cidade a se tornar capital do Brasil? Hoje você sabe que a capital do Brasil é Brasília. Mas e qual foi a primeira? Não foi sempre Brasília. Vamos para o próximo slide. Salvador. Aqui tem uma imagem atual de Salvador, como ela é hoje. Salvador é mundialmente conhecida pela sua beleza natural e pelos seus patrimônios históricos. Então, Salvador tem muitas belezas e muitos patrimônios. Se você tiver a oportunidade de ir algum dia, ou se você já foi, já conhece, não vai concordar que realmente é um lugar muito lindo. Salvador é considerada a primeira capital do período colonial, por causa da sua importância econômica. Localizada no Nordeste e em uma região produtora de açúcar, durante os primeiros séculos da colonização, Salvador também recebia em seus portos milhares de escravos vindos da Índia. Então você vai perceber que a maioria dos locais que iniciaram-se as povoações eram na parte litorânea, porque eram por ali que chegavam os navios portugueses. A história da cidade de Salvador. Então você tem aí um poema épico ali. Eu sei que ficou pequenininho ali no slide, mas ele está dizendo, vou ler aqui no livro: Caramuru, poema épico do descobrimento. Você vai perceber que até a forma de escrever da época era um pouco diferente. Da Bahia, composto por José de Santa Rita Durão, de Dias, tá muito pequenininho ali, quase não dá para ler, ou seja, em Lisboa, na região Oficina Tipográfica, né? Tipográfica, isso mesmo. Então eu vou fazer a leitura aqui. A história de Salvador começou a ser registrada a partir do naufrágio de um navio francês em 1510, na Baía de Todos os Santos. Os tupinambás eram os índios que acolheram os náufragos. Dentre eles estava Diogo Álvares, que recebeu o nome de Caramuru. Caramuru casou-se com uma índia Paraguaçu, e essa história ficou registrada em um poema escrito em 1781, que é esse poema aí que na verdade está muito pequenininho ali. Não sei no livro de vocês se dá para ler, mas o meu aqui ficou muito pequenininho, eu não consigo ler as letrinhas que estão ali. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, se surgirem algumas dúvidas, anotem para conversarmos no fórum. Até mais, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço.